Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma revisãozinha básica aqui com vocês, tá? Espero que ajude vocês. Então, vamos lá. Lembrando que a gente está estudando hidrocarboneto, certo? Então, hidrocarboneto são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio. Elas podem ser alcanos, alcenos, alcinos, ciplanos, ciclenos, assim por diante. Sempre que começar com alco, quer dizer que a molécula é aberta. E sempre que começar com ciclo, quer dizer que ela é fechada. Aromático quer dizer que ela apresenta ressonância. O alcano, ele é uma cadeia aberta saturada. O que quer dizer saturado? Que entre os carbonos só tem ligações simples. Fórmula geral dele, o número de hidrogênios vai ser sempre o dobro mais 2 do número de carbonos. Alceno, cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos. Na fórmula geral, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos. Alcino, a nossa cadeia vai ser aberta, ela vai ter uma tripla ligação entre carbonos, e a fórmula geral dela indica o número de hidrogênio sendo o dobro, menos 2 do número de carbonos. Alcadiena, a gente vai ter uma cadeia aberta com duas ligações duplas entre carbonos, e a fórmula geral é igual a do alcino, quer dizer que o hidrogênio é o dobro, menos 2 do número de carbonos. Cicloalcano ou ciclano, quer dizer que a cadeia é fechada, só tem ligações simples, o hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos. Cicloalceno ou cicleno indicam a cadeia fechada com uma ligação dupla entre carbonos. Essa ligação dupla é chamada de insaturação, e a fórmula geral dela indica o número de hidrogênio sendo o dobro, menos 2, que o número de carbonos. As formas, quais formas que a gente tem? A gente tem a forma estrutural, que são os símbolos e as ligações, são a forma que os átomos são dispostos. A gente tem a fórmula molecular, que representa os símbolos que apareceram na nossa estrutura e a quantidade de vezes que cada símbolo apareceu. Então, a gente tem o elemento e o número de átomos desse elemento naquela substância. A fórmula palito, ela é representada por palitos. Só se coloca símbolos quando essa representação não for carbono ou hidrogênio. Caso seja só carbono e hidrogênio, só vai aparecer palito. Hibridização do carbono, a gente tem hibridização sp, sp2 e sp3. O que a gente tem que lembrar? A hibridização sp3, ela representa quando o carbono só faz ligações simples. Todas as ligações dele têm que ser simples. Lembrando que o carbono ele faz 4 ligações. sp2 é quando o carbono está fazendo uma ligação dupla. E sp, quando esse carbono está fazendo duas ligações duplas ou uma ligação tripla. A gente tem dois tipos de classificação de ligação. Ligação π e ligação sigma. Lembrando que toda ligação tem que ter uma sigma, tá? Se sobrar a ligação, ela vai ser π. Então, ligação simples, ela sempre vai ser sigma. Se nós tivermos uma dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser π. Se nós tivermos uma tripla, uma vai ser sigma e duas vão ser π, ok? Classificação dos carbonos. A gente tem carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Como que eu vou identificar esse tipo de carbono? Eu vou olhar quantos carbonos tem em volta do carbono que eu estou analisando, ou a quantos carbonos esse carbono estiver ligado. Se esse carbono estiver ligado a um ou a nenhum carbono, ele é classificado como primário. Se o carbono que você estiver analisando estiver ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Se ele estiver ligado a 3, ele é terciário. E se ele estiver ligado a 4, ele é quaternário. Ok? Classificação das cadeias carbônicas. A gente pode falar que ela é aberta, fechada ou mista. Aberta, ela vai ter pontas livres de carbono. Fechada, ela não vai ter pontas livres, é tudo conectado, é um ciclo. E cadeia mista, ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Ela pode ser saturada ou insaturada. Para ela ser considerada saturada, entre os carbonos só pode haver ligações simples. E para ela ser insaturada, entre os carbonos pode ter ligação dupla ou ligação tripla, mas tem que ser entre carbonos, ok? Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Qual é a diferença básica entre eles? A presença de ou não de heteroátomo. Para ela ser considerada homogênea, ela não pode ter heteroátomo. Carol, o que é heteroátomo? É qualquer átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio, que esteja entre carbonos. Nessa cadeia aqui, ó, eu tenho um átomo diferente, só que ele não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo. Isso quer dizer que a cadeia ela é homogênea.
Neste composto, eu tenho um átomo diferente entre carbonos. Então, a gente tem a presença de heteroátomo. Isso classifica a cadeia sendo heterogênea. A gente pode ter uma cadeia normal, que é chamada de linear, e uma cadeia ramificada. Qual que é a diferença básica? A quantidade de pontas livres de carbono, tá? Na cadeia linear ou normal, eu só tenho no máximo 2 pontas livres de carbono. Na cadeia ramificada, a gente vai ter 3 ou mais pontas livres de carbono. Igual nesse composto, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontas de carbono. Quer dizer que eu tenho uma cadeia principal e 2 ramificações. Quanto à presença de anel aromático, a gente pode ter uma cadeia aromática, que ela tem a presença da ressonância. O que é a ressonância? É quando tem um composto fechado com no mínimo 6 carbonos e eu tenho alternância de ligação simples, dupla e assim por diante, ok? Nomenclatura. Como que a gente vai na nomenclatura? Prefixo, que indica a quantidade de carbonos, vocês têm a tabelinha no caderno. Infixo, que indica o tipo de ligação, que vocês também têm a tabela no caderno. E sufixo, sempre o hidrocarboneto vai terminar com a letra O. Quando terminar com a letra O, quer dizer que aquele composto só tem carbono e hidrogênio. Como que eu vou dar nome para esse composto orgânico, para essa cadeia? Eu vou seguir algumas etapas. Primeira coisa, eu vou encontrar a cadeia principal. Como que eu encontro a cadeia principal? A maior sequência de carbono entre 2 pontas de carbono. Lembrando que se nessa cadeia tiver insaturação, ligação simples ou dupla entre carbonos, obrigatoriamente ela vai estar na cadeia principal, tá? Segunda etapa, eu vou numerar a minha cadeia principal. Lembrando que a prioridade é a insaturação, que é dupla ou tripla ligação, e depois a ramificação. Terceira etapa, a gente vai nomear as ramificações, se houver ramificação nesse composto. Lembrando que ramificação é prefixo, que é a quantidade de carbonos, met, et, prop, mais il, então vira metil, etil e assim por diante. Se nesse composto a gente tiver 2 ou mais ramificações iguais, a gente vai colocar aqueles prefixos, di, tri, tetra e assim por diante. A quarta etapa, a gente vai identificar a posição da ramificação, quer dizer que a gente vai ter que numerar a nossa cadeia. Aí a gente vai lembrar dessa prioridade, insaturação primeiro, depois ramificação. Por último, a gente vai colocar o nome das ramificações, caso haja, em ordem alfabética, e depois a gente vai dar nome para essa cadeia principal, tá? Se nessa cadeia principal tiver insaturação, você vai identificar a posição dessa insaturação para mim com o número do carbono. Eu coloquei uns exemplos aqui, ó. A gente tem essa cadeia, ela tem 4 carbonos. Se eu começar a contar dessa extremidade de cada esquerda, eu vou ter carbono 1, carbono 2. Chegou na ligação dupla. Se a gente começar a contar da direita, carbono 1, carbono 2, chegou na dupla também. Então, nesse caso, tanto faz começar da esquerda ou da direita. De qualquer jeito, a ligação dupla vai aparecer no carbono 2. Como ela tem 4 carbonos, o prefixo é but. A ligação dupla apareceu no carbono 2, então eu coloco a numeração dela. A ligação dupla eu identifico por en. Então, coloquei o en e como é hidrocarboneto termina em O. Então, ele pode ser but, 2-eno ou 2-buteno. Esse 2 está referindo à ligação dupla, onde que ela está. Se a gente tiver essa cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 pontas, isso quer dizer que ela é uma cadeia ramificada. Então, eu tenho que achar a maior sequência entre 2 pontas para ser a cadeia principal e o restante vai ser considerado ramificação. Se você observar, essa aqui ó, é a maior sequência. Então, ela é a nossa cadeia principal. Os azuis são as nossas ramificações. Elas são 3 ramificações iguais. Então, eu vou ter que identificar por número onde está cada uma. Se eu contar da esquerda, eu vou ter carbono 1, carbono 2, chegou nas ramificações. Se eu contar da direita, eu tenho carbono 1, carbono 2, chegou na ramificação também. Só que, como empatou, eu vou desempatar. Se você observar na esquerda, eu chego mais rápido em 2 ramificações. Então, a numeração correta, ela vai começar da esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono 2, nós temos 2 ramificações. Então, esse número 2, ele aparece 2 vezes. Ele está identificando que tem uma ramificação no carbono 2 e tem outra ramificação no mesmo carbono 2. A próxima ramificação apareceu no carbono 4. Então, eu identifiquei ela. O nome da ramificação, ela tem um carbono. O prefixo para um carbono é met. A ramificação termina em il, então, metil. Como eu tenho 3 iguais, eu coloquei tri. Aí nós vamos para a cadeia principal. Nossa cadeia principal tem 5 carbonos, por isso que apareceu o pente. Entre os carbonos, as ligações são todas simples. Então, apareceu o an e o O, porque só tem carbono e hidrogênio. Se nós formos analisar este composto aqui, ó, ele tem insaturação, que é a ligação tripla,
e ele tem ramificação, que é a parte azul, porque essa aqui é a maior sequência, ó. Aí eu vou numerar minha cadeia. Lembra que a preferência é começar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, visualmente, você sabe que é pela direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, tem uma ramificação de um carbono. Um carbono é MET, a ramificação é IL, termina com IL. Então, no carbono 4, a gente tem o metil. Essa cadeia tem 5 carbonos, então aparece o pente de 5 carbonos. O que significa esse 2? Lá no carbono 2 apareceu alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A ligação tripla. Então, eu coloco 2, a ligação tripla é IN, e termina com a letra O. Se a cadeia ela for fechada, como que a gente vai fazer? Antes do nome dela, a gente vai colocar ciclo para identificar que ela é fechada e coloca a quantidade de carbonos que ela tem. No caso, esse aqui tem 3 carbonos, prop. Entre os carbonos, as ligações são simples, e termina com a letra O. Se a gente for observar aqui, ó, a mesma coisa, cadeia fechada, ciclo, múltiplo, porque tem 4 carbonos, o AN porque só tem ligações simples, e o O porque ele é um hidrocarboneto. Se ele for uma cadeia mista, como que você vai fazer nessa cadeia mista? Você vai observar para mim que a gente tem, a ramificação vai ser a parte aberta, tá? Então, antes do ciclo vai aparecer o nome da ramificação, metil, propil, essas coisas assim, ok? Então, nosso conteúdo ele tá parando por aqui, tá? Nossa revisãozinha básica é essa. Caso você tenha alguma dúvida aí, você me fale, deixa um retorninho aí para mim, que eu vou tentar te retornar. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou retornar para vocês, tá? Posteriormente, eu vou passar um vídeo para vocês, resolvendo alguns exercícios para ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, então até mais.